Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Eu sou o Kleber Lucas e no vídeo de hoje vamos trazer aí alguns desdobramentos a respeito desse relatório da Polícia Federal com mais de 800 páginas, o que acabou aí indiciando cerca de 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o candidato à vice-presidência na chapa aí de Jair Bolsonaro em 2022, o general Walter Braga Neto. Mas antes, você vai lá, se inscreve em nosso canal, deixe o seu like, também deixe o seu comentário e, claro, compartilhe aí o nosso vídeo, o nosso material, ok? Então, vamos ver aí o que diz esta matéria da revista Oeste. O CNJ, então, afasta juiz citado em inquérito sobre suposto plano de golpe. O magistrado federal ele teria, então, prestado aí assessoria contra as urnas. Decisão aí do Conselho contrasta com posição anterior sobre os juízes de Alexandre de Moraes. O relatório diz o seguinte, da Polícia Federal. Então, nós temos aqui, tem acesso agora, após a liberação aí, do sigilo, a gente tem acesso, então, a esse inquérito, São aí 800 e tantas páginas, mas aqui por volta da página 200 e alguma coisa, página 203, Página 203, é onde, então, é citado aí o nome do juiz federal Sandro Nunes Vieira. Deixa eu procurar aqui, são muita coisa, muito material, mas aqui, na página 204, então, diz o seguinte, Cabe ressaltar ainda que a investigação identificou a participação do juiz federal Sandro Nunes Vieira no contexto de elaboração do relatório produzido pelo PL com ataques às urnas eletrônicas. Dados recuperados a partir de nova extração do aparelho celular de Mauro Cid, aqui fala o número do laudo e tal, revelaram novos diálogos nesse sentido. No dia 16 de novembro de 2022, Marcelo Câmara encaminha uma mensagem sobre relatório e Carlos Rocha, considerando que as mensagens recuperadas pelo aplicativo WhatsApp estão embaralhadas. Então, foi possível recuperar parte dos diálogos de forma organizada. Então, aqui são as mensagens, de forma aí totalmente desorganizada. E aqui, então, aquilo que, segundo aí, os peritos da Polícia Federal, apurou que seria essa mensagem. Preciso da versão final do relatório com adendos acolhidos pelo Carlos Rocha, solicitação do Sandro. Portanto, foi a mensagem em questão. Bom, vamos voltar lá então para a revista Oeste, para a reportagem da revista Oeste. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, afastou o juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região do TRF4, Sandro Nunes Vieira, citado no relatório da Polícia Federal sobre suposta tentativa de golpe. A informação, portanto, foi confirmada aí pelo CNJ ao site Metrópolis. O Conselho informou que o afastamento ocorreu em razão de ofício do Supremo Tribunal Federal, STF, que informava sobre a conduta do magistrado. Sandro Nunes Vieira não está entre os 37 indiciados pela Polícia Federal no relatório de 884 páginas sobre a suposta tentativa de golpe. A corporação afirma que o juiz teria prestado uma assessoria informal e ilegal ao Partido Liberal na representação contra as urnas depois das eleições de 2022. Vieira, que trabalhou no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, entre 2019 e 2022, foi então citado por Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, durante uma entrevista à imprensa, isso na data de 19 de novembro, de 2022. Deixa eu encontrar, tá aqui no relatório. Olha só. Entretanto, o nome do magistrado foi citado por Valdemar Costa Neto no dia 19 de novembro de 2022, ao conceder entrevista veiculada pelo Portal 360 do interior de São Paulo. Aqui então tem aí a pergunta da repórter, pedindo: agora, presidente, isso não foi visto antes da eleição? Não existe uma vistoria antes? Aí onde o Valdemar então responde o seguinte, abre aspas para Valdemar: isso é culpa do TSE, porque a direção do TSE não tem conhecimento disso, porque eu conversei com um ex-diretor do TSE, que é um juiz de direito, o Sandro, e ele me falou, ele estava lá até 6 meses atrás, ele me disse, é um homem honesto, está ajudando a gente e que não teve conhecimento também. Então, portanto,
fecha aspas aí para a fala, né, do Valdemar da Costa Neto, e nessa ocasião, isso tudo está então, portanto, nesse relatório, na página de número 207, num total aí de 884 páginas desse relatório. Bem, segundo a Polícia Federal, a investigação encontrou imagens no celular do então assessor especial de Bolsonaro, Marcelo Câmara, que demonstrariam a conversa sobre fraudes nas urnas eletrônicas e a ação do PL, julgada improcedente pelo TSE. Abre aspas. Nesse contexto, os elementos probatórios identificados pela investigação demonstraram que Sandro Nunes Vieira atuou de forma ilegal e clandestina ao assessorar o Partido Liberal na representação eleitoral contra as urnas eletrônicas, fecha aspas. Então, afirma aí a Corporação Policial da Polícia Federal aí neste relatório. O afastamento sumário de Sandro Nunes Vieira contrasta com a decisão do CNJ de rejeitar imediatamente uma ação aí do Partido Novo contra os juízes auxiliares de Alexandre de Moraes do STF e também no TSE. O Novo acionou o CNJ depois que o jornal Folha de São Paulo relatou que Moraes mandou 2 juízes assessores, o Ayrton Vieira e também o Marco Antônio Martins Vargas, investigarem determinadas pessoas nos inquéritos em trâmite no STF. Nesse caso em que Ayrton Vieira, por exemplo, manda um assessor do TSE, o Tagliaferro, a usar a criatividade para implicar a revista Oeste e incluí-la em inquérito, o então corregedor do CNJ, o senhor Luiz Felipe Salomão, disse que não havia indícios mínimos de conduta caracterizadora da prática de infração funcional por parte dos juízes de Moraes, ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Quando veio à tona aquela reportagem então da Folha de São Paulo, né, relatando ali aquelas conversas entre Ayrton Vieira, o Marco Antônio Martins Vargas, o Ayrton Vieira especialmente com o Tagliaferro, dizendo para que o Tagliaferro usasse aí da criatividade para, enfim, usar a criatividade para incriminar a revista Oeste e incluí-la no inquérito, onde o Tagliaferro então disse não ter encontrado nada, apenas reportagens, e aí o Partido Novo então entrou com ação no CNJ para que esses juízes fossem afastados, ou seja, o CNJ deferiu aí, não deu a mínima para essa representação, para essa ação aí do Partido Novo. Agora, já em contrapartida, com referência aí ao juiz Sandro Nunes Vieira, que apenas prestou uma consultoria informal, enfim, se pronunciou sobre algo informal com o partido aí do Valdemar da Costa Neto em 2022, ele foi sumariamente afastado do cargo. É simplesmente um absurdo. Prosseguindo então na reportagem, aqui se refere ao pedido, né, do Partido Novo. Diz o seguinte, abre aspas, que como se observa das notícias mencionadas pelo requerente, Partido Novo, há mensagens indicativas de diálogo entre o ministro responsável pelo caso e o seu juiz auxiliar, que decorrem, por óbvio, da relação natural entre os magistrados que assessoram ministros das Cortes Superiores e a necessidade de obterem orientações sobre a confecção de minutas. Portanto, essa foi aí a declaração do corregedor, aí, o senhor Luiz Felipe Salomão, nessa representação do Partido Novo que pedia o afastamento de Ayrton Vieira e também do outro juiz, o Marco Antônio Martins Vargas. Portanto, essa foi aí uma parte, né, do que o corregedor, o Luiz Felipe Salomão, escreveu com relação a esse pedido do Novo. Então, vá lá, deixa o seu comentário, o que você achou aí desta ação, né, do CNJ, e também não esquece de curtir e também de compartilhar o nosso vídeo e se inscrever aí no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.